Bem-vindos a mais um Sonai Shots. Hoje vamos discutir como é que a inteligência artificial está a mudar a forma como gerimos os negócios. O João, que eu já vou apresentar, propôs-nos fazer aqui uma passagem sobre a história da Data Science e até a ascensão da inteligência artificial, e depois partir de casos muito concretos de como é que podemos utilizar os algoritmos e a matemática para resolver problemas concretos, também nos nossos negócios. O João é o Chief Science Officer da Inove Retail, que é uma empresa do portfólio da Sonai EM, portanto temos alguém da casa hoje, que eu acho que é ótimo ter alguém da Sonai, alguém da casa a partilhar também connosco o que melhor se faz aqui. Sou investigador do INEGI e tenho uma enorme experiência na área da investigação e do uso destas soluções matemáticas e de algoritmos à resolução de problemas em vários setores, mas nos últimos anos tem-se especializado no retalho. Portanto, acho que temos aqui um ótimo mote para esta sessão. João, a palavra é tua. Peço-te apenas uma salva de palmas. Obrigado. Está. Ok. Pronto, antes de mais, bom dia. Gostava aqui de agradecer ao André o convite. Está tudo a ouvir bem? Está tudo... Pronto. Gostava aqui de agradecer ao André o convite para nos podermos estar aqui hoje. Quem nos conhece em Inob sabe que nós adoramos falar e por isso, sempre que há oportunidades para nós partilharmos um bocadinho as nossas experiências, nós gostamos de abraçar isso. Por isso, o tema de hoje não foi planeado, o timing disto ter sido tão alinhado com alguns eventos sociais que até têm acontecido nas últimas semanas. Eu lembro, por exemplo, que a semana passada o Prós e Contras foi precisamente sobre este tema. Ainda ontem estávamos a comentar, eu estava no carro, a prova oral era sobre a inteligência artificial e por isso isto não foi todo planeado, nós não vimos programações do que é acontecer estas semanas e que marcamos isto para esta altura, mas é de facto um tema que socialmente, até não só em termos de negócio, mas socialmente está a gerar muita atração e por isso a ideia hoje é tentarmos, de uma forma um bocadinho mais complicada, abordar este tema. Por isso, vamos começar aqui com um bocadinho de drama. Por isso, esta frase não é minha, ok? Aviso que não foi inventada, isto é realmente um senhor que até tem alguma credibilidade, que é do John Chambers, CEO da Cisco. E, na realidade, o que ele diz é que cerca de 40% dos negócios que nós conhecemos hoje em dia, durante os próximos 10 anos, seguramente vão deixar de existir. E a história tem vindo a dar razão. Estamos numa fase que até temos assistido a que algumas grandes empresas, inclusive na área de retalho, que têm falido, coisa que se achava impossível, se calhar uns anos atrás, em muitos mercados. E por isso, a história tem-nos vindo a dar razão de que estamos num momento de grande explosão científica, em que há muita coisa nova a acontecer, e como vamos ver, em particular nos últimos anos, há um conjunto de ingredientes para tornar esta explosão ainda mais meteórica, o que nos leva a acreditar que isto de facto faz algum sentido e que nós devemos olhar para isso com alguma atenção, não apenas como uma coisa engraçada que vamos fazer, como uma coisa sexy para ter o nosso departamento de inovação, mas de facto como uma coisa que nós devemos ter a noção que vai estar ligado com o survival da empresa no futuro, em vários setores, de forma inegável. Por isso, a ideia hoje, como eu tinha dito, era basicamente nós pegarmos no tema de forma um bocadinho diferente daquilo que normalmente se fala quando se fala da AI. Normalmente quando se fala da AI, pega-se logo em robôs e o que é que vai acontecer, vamos todos ser despedidos nos próximos anos, etc. É um bocadinho isso que se fala. Por isso a ideia hoje é tentarmos, em primeiro lugar, desmistificar um bocadinho o tema, porque acho que tem sido feita muita confusão à volta deste tema. Por isso tentar desmistificar um pouco este tema e depois também começarmos a ver alguns exemplos reais de aplicação disto no nosso dia-a-dia. Por isso coisas um bocadinho mais mundanas e coisas mais que nós podemos de facto trazer hoje para os nossos negócios. E se fôssemos sair daqui com algumas ideias para o vosso dia-a-dia de como pegar nesta informação e como pegar e ver estas técnicas em aplicações reais hoje e não coisas engraçadas que podemos fazer daqui a uns anos, acho que esse é o meu grande objetivo aqui para a sessão de hoje. Pronto, vamos começar pelo aquilo que é, na realidade, o início de todo o tema de AI, ou de Artificial Intelligence, como queiramos chamar, que são, na realidade, os dados. E por isso eu acho que grande parte daquilo que tudo está a acontecer hoje tem a ver com aquilo que aconteceu com a história dos dados ao longo dos últimos anos, em particular nestes últimos anos que passaram, porque, na realidade, como nós vamos ver à frente, isto vai ser o grande catalisador para tudo o que está a acontecer neste momento. Por isso... Ok. Vamos lá? Pronto. Bem, a primeira questão que nós nos debatemos foi, ok, o que é que são dados? Portanto, a falar de dados, convém clarificarmos aqui exatamente o que é este termo, e por isso temos aqui um pequeno teste, escolhemos aqui um bocadinho como aquele, não sei se tentar não ofender ninguém, um bocadinho como aqueles estudos das ciências mais sociais que fazem, que pegam em 10 pessoas, fazem um inquérito e dizem que é assim que vai ser. Nós pegamos aleatoriamente em pessoas do nosso escritório, ok? Por isso não estará nada enviesado da nossa amostra, e perguntamos o que é que seriam dados. E tivemos aqui respostas deste género.
Data is information regarding something. Data is a set of information that we can actually take decisions about it if we really do understand it. Dados, coleção de informação possível de análise e extração de dados. What I should say? I think data is a mysterious word. What is data? Eu não vou saber mesmo. Informação das pessoas, coisas que podemos usar, ou seja, informação que podemos usar para tirar conclusões. Well, data can be knowledge, or ideally it should be knowledge. Data can be information, and the purpose, our purpose is exactly to extract knowledge and information from that data. Bem, dada a nossa falta de qualidade de matéria-prima aqui dos nossos subjects, do nosso estudo, nós achamos que era melhor ir ao dicionário. Então, fazer aqui um pequeno exercício de algumas definições de dados ao longo do tempo. E, na realidade, eu gosto bastante ali da primeira, o nosso Sam Guy in Ancient Rome, que disse que dados é basicamente tudo aquilo que é dado, ou seja, tudo that is given. Depois, ao longo do tempo, foi-se refinando este conceito. Por exemplo, aqui depois, este é o senhor que depois criou a Enciclopédia Britânica, essas coisas. Chamou, por vez de dados, informação factual sobre algo. Pode ser usado para discussão, cálculos, um conjunto de coisas. Por isso, informação. Foi a primeira vez que se começou a usar dados associados a dados à informação. Se formos aqui a um dicionário mais business, o que ele vai dizer é algo muito similar, em que alarga até um bocadinho o conceito, que é aquilo que nós entendemos de dados como hoje em dia, que é tudo aquilo que representa qualquer coisa, sejam objetos, seja informação em geral sobre pessoas, decisões, interações de qualquer tipo, e que é aquilo que hoje em dia nós começamos a ver, os dados que nós temos, na realidade, vêm de muito mais fontes do que vinham anteriormente, por isso hoje em dia quase tudo que nós temos no nosso dia-a-dia pode ser materializado em dados, em factos, desde nós irmos ao Facebook e comentarmos qualquer coisa, entrarmos numa loja, qualquer coisa que nós fazemos na realidade vai ser materializada em dados. E isso é grande parte aqui da revolução que nós vamos a ver, é que antigamente nós tínhamos muito pouco disto, hoje em dia tudo o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, praticamente mesmo tudo, acaba por alguma forma ir parar algum data center com informação nossa ou não, daquilo que realmente aconteceu. Por isso, vamos aqui olhar para temporalmente o que aconteceu com o tema dos dados. Eu fiz aqui um eixo, que eu costumo chamar um eixo à Paulo Portas, que é que uso muito estes eixos nas apresentações, nos debates televisivos, eixos não lineares, em que começa e que a distância não é igual ao longo até chegar aqui ao 2017. Por isso, a história dos dados começa essencialmente há cerca de 20 mil anos atrás. Foi a primeira vez que tive algum registro de alguma informação que se guardou sobre o formato de dados. Já foi, não foi assim de pouco tempo, foi há 20 mil anos atrás. Depois tivemos durante cerca de 15 mil anos em que não houve nada indecente que aconteceu. As pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver do que em guardar a informação. E, na realidade, diria que o segundo grande marco foi na altura dos gregos, já 200 depois de Cristo, quando na realidade se inventou o primeiro computador analógico mecânico, que foi a primeira vez que algo começou a criar informação de forma sistemática, já foi há quase 2 mil anos atrás. Bom, avançando agora aqui rapidamente, mais 1500 anos para a frente, um ponto importante, pois no final da Renascença, do Renascentismo, foi a primeira análise com base em dados. Por isso, a estatística, para a medida que nós conhecemos, e pegar em dados e extrair algum tipo de conhecimento de forma nem que seja manual, com auxílio da estatística, acabou por acontecer só no ano 1600. Por isso, dizer que durante muito tempo, na realidade, não se fez absolutamente nada com dados. Alguma informação era guardada, mas nunca foi utilizada para tomar e suportar nenhum tipo de decisão até esta altura. Por isso, do ponto de vista científico, só no ano 1663 é que se começou, por isso, o data analysis como nós o conhecemos, na realidade só nasceu essencialmente nesta altura. Depois há um marco importante, 1965, já século XX, que foi o primeiro data center. Por isso foi a primeira vez que nós começamos a guardar dados em escala. Por isso já foi há cerca de 50 anos que nós pegamos e começamos a criar, já vamos ver, nós hoje em dia estamos muito criativos a guardar informação, em que começamos realmente a guardar informação em quantidades massivas, que na altura achávamos que eram massivas, hoje em dia são ridículas, quando olhamos para aquilo. Foi em 1965. E só em 96, por isso a net só apareceu em 91, por isso não foi há assim há tanto tempo, foi há cerca de 25 anos, e só 5 anos depois é que se tornou mais barato guardar informação em formato digital do que em papel. Por isso, se pensávamos, não foi há assim há tanto tempo, foi há cerca de 20 anos atrás, em que na realidade eu gastava menos dinheiro a guardar um data center digital de informação do que eu gastava em guardar em resmas de papel. Por isso, como vocês estão a ver, isto de facto não aconteceu assim há tanto tempo como isso. Depois, olhando aqui para a nossa história mais recente, reparem que a coisa tornou-se mais interessante nos últimos anos, caso contrário, não tínhamos mais bolinhas ali para trás. 2005, digamos, o nascimento do Web 2.0 como nós o conhecemos, o Google e todo o social que surgiu entretanto, foi isso que é um marco importante
na grande explosão de dados que começou a surgir. Nos anos mais recentes, eu diria que se calhar o mais interessante que tem surgido é as pessoas começarem-se a debruçar sobre o volume colossal de informação que nós temos e que estamos a gerar. Só para terem noção, aquele dado de 2016, provavelmente em 2017 vai ser até bastante mais que aquilo, é o que no passado nos tem dito, mas o Global Internet Traffic superou 1.1 zettabytes. Só para terem noção, é um 1 com 12 zeros de gigabytes. Okay? Portanto, é uma coisa que, hoje em dia, aquilo que nós estamos a gerar de tráfego online é qualquer coisa grotesca e que nós não tínhamos noção há 5 anos atrás que isto ia acontecer. Por isso, isto é algo que, de facto, está a superar completamente as expectativas de toda a gente nos últimos anos. Se nós olharmos para o volume de informação, que é, no fundo, aquilo que é o core que vai interessar a inteligência artificial, isto é a evolução do volume de dados gerado por segundo ao longo dos últimos 25 anos. Okay? É bastante engraçado o gráfico, por isso um gráfico exponencial parece para meninos comparado com isto. Por isso, vamos dizer que 0.001 há 25 anos atrás, 0.02 em 97, 100 gigas por segundo em 2002 e temos agora 50 mil. Por isso, como estão a ver, este volume não está de facto a ser nem um pouco mais ou menos exponencial e estamos a ver que este crescimento, de ano para ano, está a tomar proporções completamente absurdas, o que na realidade explica muito aquilo que se fala tanto hoje em dia da AI, de inteligência artificial, é porque isto é basicamente o nosso combustível. Portanto, estamos a dizer que o nosso combustível está basicamente a inundar-nos e é algo que nós, há uns anos, já sabíamos que ia acontecer, está a acontecer numa escala muito maior na realidade. Só que uns pequenos exemplos, isto são histórias reais. O Walmart, por isso o maior retalhista do mundo, 90 sonais, mais ou menos, em escala, não é? Tem um data center que até eles não é oficial, até se forem ao Wikipedia, isto é verdade, o Area 71. Diz-se que aquilo é do Walmart, ninguém não é oficial, mas teoricamente é o data center principal deles e mostra a preocupação que as organizações começam a ter para guardar a informação deles, porque começam a perceber que isso é uma enorme fonte de poder. Por isso, isto é verdade, ninguém sabe muito bem a capacidade do data center central do Walmart, pelo menos dados oficiais. Inclusive, estão neste momento a planear um data center novo com capacidades de processamento de 2.5 milhões de gigas por dia, não é? Por hora, desculpem. O maior data center do mundo, esse foi um bom exercício para fazermos, por isso o maior armazém de dados que nós temos neste momento no planeta é na China. Range International Information Group tem um espaço ocupado de cerca de 110 campos de futebol. Só para vocês imaginarem, imaginem nós forrarmos servidores daqui até a Baixa do Porto, é mais ou menos isto a nossa capacidade do nosso maior armazém de dados físicos hoje em dia no mundo. O que está a acontecer é que cada vez mais estas infraestruturas são partilhadas por várias empresas, por isso não é só um armazém por cada uma das empresas. Na realidade, como nós também trabalhamos muito na cloud, cada vez mais uma Microsoft, uma Amazon, têm dados de muitas empresas, já cada vez mais proliferação de dados estarem em conjuntos fisicamente de várias empresas, mas de facto, se nós pensarmos até em termos físicos, nós estamos a dizer que nós estamos a ficar extremamente criativos e estamos a criar armazéns enormes de dados que, apesar de ser, neste momento, 1 metro quadrado que guarda imensa informação, mesmo em termos, se nós quantificarmos fisicamente, nós começamos a ter um espaço relevante do nosso mundo ocupado por data centers, o que não deixa de ser curioso. Por isso, este é de facto um tema que é central. Até nós percebermos que, de facto, os dados estão, em particular nos últimos anos, a tornar-se um tema muito, muito relevante. Nada disto faz sentido, porque este tema, quando vamos falar da AI, na realidade, academicamente, é uma coisa que eu podia dizer que até podia ser pouco interessante estar a falar agora, porque é dos anos 60. Por isso já tem cerca de 50 anos esta área de investigação. Isto é uma das grandes razões pelas quais agora faz sentido falar disto, porque até agora fazia-se muito pouco com a informação que nós tínhamos até ao momento. Por isso, vamos passar então aqui uma pequena reflexão daquilo que é a minha visão particular, daquilo que é o que eu tenho visto da AI nas empresas. Uma pequena definição, tentava aqui simplificar o tema. E eu acho que a primeira, de forma incontornável, quando nós pensamos em AI, pensamos logo nisto, não é? Por isso acho que temos tido nos últimos anos, já nos últimos 20, 30 anos, que toda a parte de Hollywood tem pegado neste tema e feito isto de forma muito jocosa, como associar-se a robôs que vão dominar-nos e controlar o mundo, etc. Por isso, isto é a versão da AI mais, eu vou chamar corriqueira, mas aquilo que mais habitualmente se fala. E, aliás, é de forma incontornável. Mesmo o próprio discurso do prós e contras na semana passada demorou 10 minutos para se começar a falar em robôs. Por isso, eu sou um bocado contra isso. Eu acho que temos que, de facto, começar. É, de facto, robótica é uma área da AI. Não podemos bater nisso, mas eu acho que temos que perceber realmente o que é que isto é, porque, na verdade, os conceitos são bastante mais simples do que como é que funciona este robô, provavelmente dito. Por isso, vou aqui para algumas definições, tal como os dados. O que é que realmente é AI? By the book,
esta se calhar é a descrição mais consensual, apesar de difícil de explicar e bastante pouco direta, é a capacidade de nós tornarmos uma máquina com algum tipo de inteligência, comportamento da inteligência humana, por isso. Há vários testes, como testar se uma máquina tem inteligência humana ou não, muito questionáveis, quem concorda, quem não concorda. Por isso, na realidade, esta é se calhar aquela descrição mais oficial, porque de facto Artificial Intelligence é de facto inteligência artificial, por isso aqui não há dúvidas. Se nós pegarmos do ponto de vista académico, esta é a definição que eu gosto um bocadinho mais daquilo que é AI, que é a capacidade de nós tornarmos uma máquina possível de desenvolver soluções para problemas que até hoje achávamos que eram exclusivos à inteligência humana. Por exemplo, um exemplo muito clássico é Visual Perception, por isso olhar para um objeto e perceber que isto é uma garrafa d'água, é um exemplo que tipicamente é um problema muito difícil de resolver para uma máquina e que nós conseguimos perceber. E ao longo dos últimos anos temos tido várias tecnologias que têm feito, não sei se vocês já viram aqueles carros, hoje em dia é bastante comum, que vão na estrada e interpretam os sinais de trânsito, por isso é um exemplo puro da AI, que ele está a olhar e vai encontrar uma imagem e vai associar aquilo a um objeto que ele já conhece o seu histórico. Por isso. Isto é um exemplo de um problema que até este momento era, digamos, exclusivamente possível de ser executado por humanos. Hoje em dia, também alguns destes problemas começam a ser resolvidos pelas máquinas e isto, no fundo, são as técnicas da AI que nos tornam isto possível. Temos aqui uma terceira definição, que é, se calhar, a definição, e eu não vou dizer oficial, mas oficiosa, daquilo que é AI hoje em dia, que é uma buzzword, em que, na realidade, hoje em dia usa-se AI para tudo, desde fazer uma média no Excel até qualquer coisa, é AI, não é? Pois no limite, que é desde robótica até qualquer tipo de processo com o mínimo de inteligência, no limite pode dar dentro do chapéu da AI. Por isso, isto é uma questão científica, isto é debatível e interpretativo, mas é de facto, se calhar, a definição mais oficial que nós temos hoje, porque é aquela definição que toda a gente fala. Por isso, para tentar aqui simplificar o tema, ou não, eu desafiava-vos a procurar a AI no Google e a pôr em imagens, vão aparecer coisas engraçadíssimas como isto. Pronto, eu acho que a minha primeira reação quando eu fiz isto, eu fiz de forma inocente, honestamente, acho que a primeira reação, teria duas conclusões. A primeira, que a nossa criatividade para fazer diagramas de Venn com coisas muito complicadas é excelente ainda, como seres humanos. E, em segundo lugar, tem-se feito um ótimo trabalho a complicar este tema. Por isso, nós sabemos que há muitas áreas. Eu aqui hoje não vou focar-me em muitas áreas da AI, caso contrário, não vamos ter tempo para abordar aquilo que eu acho que é mais importante, mas algumas delas eu queria tocar, porque são de facto aquilo que eu acho que vão ser as áreas mais interessantes para aquilo que vai ser o vosso dia-a-dia, de aplicação destas técnicas no vosso negócio, propriamente dito. Por isso, naquele no primeiro temos ali que a AI é uma bola muito grande, tem lá dentro duas, que é o Machine Learning, e depois mais dentro tem o Deep Learning, depois tem ali o Big Data também, com algum overlap com o AI, pronto, tem uma possibilidade. Este segundo, aquele que eu gosto mais, tirando aqui um bocadinho de ruído, que na realidade mostra que a AI envolve Data Mining e Machine Learning, que são de facto duas das áreas que se calhar são áreas que mais interesse vão ter em grande parte dos problemas de negócio e que é aquilo que no fundo também vamos focar um bocadinho hoje na conversa de hoje. Aquele terceiro nem vou pegar, porque aquilo já é uma coisa extremamente complicada e acho que não vale a pena. Por isso, vamos explicar exatamente o que é a AI. A grande natureza da AI, quando se começou a pegar neste tema, foi: eu quero tornar uma máquina inteligente. E então, a primeira alternativa foi: eu vou começar a tentar programar coisas para tornar a máquina para conseguir resolver problemas complexos. Rapidamente percebemos que isto não ia funcionar. Por isso, eu tornar uma máquina e programá-la com todas as possibilidades que podiam acontecer de um certo problema é inviável, especialmente problemas complexos. Por isso, começamos a pensar: se calhar é interessante começarmos a pôr uma máquina com capacidade de aprender por si, assim como nós aprendemos ao longo da nossa vida algum tipo de problema e encontrar soluções por mim. Por isso, o grande paradigma da AI é basicamente este, que é, quando nós pensarmos numa solução tradicional e quando qualquer pessoa, tenha feito ou não desenvolvido software, qualquer pessoa de negócio, quando tem um problema, tipicamente, se eu preciso de uma solução para aquele problema, se quer automatizar este problema, se quer fazer algum tipo de processo que me pegue este problema e que me corra qualquer coisa que me resolva o problema, uma macro, seja o que for, o que é que eu vou pensar? Vou pensar... Desculpa, vou ter aqui a soar, por isso vai fazer um bocado de barulho. Vai pensar num conjunto de regras, num conjunto de condições. Quando isto acontece, eu faço aquilo. Na realidade, nós pensamos quase como uma árvore de decisão. Quando isto acontece, eu tomo a decisão A. Quando este valor é acima de X, eu tomo a decisão B. Por isso, na realidade, nós vamos tentar pensar na solução, o que dá muito trabalho. Mas é uma verdade, e é assim que nós funcionamos durante décadas, até hoje, que é, nós temos dados, nós temos um programa que nós pensamos nele, vamos pôr isto numa máquina e ele vai nos dar o output. Por isso, isto é o formato de raciocínio daquilo que era uma solução tradicional antigamente e que ainda hoje é usada em muitas situações e que faz todo sentido nós usarmos assim. Okay? Já vamos falar depois a seguir em casos que isto faz sentido. Mas, na realidade, isto é a abordagem, digamos, tradicional. Eu vou pensar na solução e vou programá-la
para alguém fazer isto por mim. Eu vou, no fundo, automatizar uma coisa que eu pensei. Okay? Pronto. O paradigma que estamos aqui a falar basicamente eu não quero programar a solução. Porque A, dá demasiado trabalho, porque B, eu não vou conseguir fazê-lo tão bem com uma máquina, e por isso vou ter que ser de forma diferente. E por isso, o grande paradigma que muda no AI é basicamente este. Eu vou pegar em dados, daí aquele capítulo anterior, porque isto só vai ter sentido quando nós temos muitos dados. Eu vou pegar em dados, eu vou pegar em resultados, de facto, de aplicação de decisões no passado sobre esses dados. Eu vou pô-los numa máquina com um algoritmo de aprendizagem, que é isso que vamos ver a seguir, por isso. Eu, de facto, vou ter que ter algum tipo de entidade que vai ser capaz de aprender com os meus dados. E vou ter como output a solução. Ou seja, por a solução posso pegá-la e aplicá-la para ter, no fundo, o meu output. Mas eu, na realidade, o output de um processo de AI é ele autoprogramar uma solução. Essa é que é a beleza. Nós pensávamos a forma mais preguiçosa que existe para resolver um problema. Que é, eu não me quero preocupar com a solução, eu apenas vou pegar em dados, vou mandar para lá e vou deixar que ele faça o trabalho por mim. Por isso, o conceito base é essencialmente este. Isto é essencialmente uma área dentro da AI, que é Machine Learning, que é uma das grandes áreas dentro da AI, mas é essencialmente isto. Por isso, nós formos puristas tecnicamente, não é exatamente isto, mas, do ponto de vista de simplificação, é essencialmente isto que é a AI, aquilo que difere um processo de AI daquilo que é um processo normal, digamos, em que nós pensamos na solução humanos e que apenas a implementamos numa máquina. Por isso, eu tenho aqui 2 exemplos para vos mostrar da AI. Um deles eu vou-vos mostrar. E vou usar uma coisa extremamente charmosa, que é o Excel. Estou a conseguir ver? Pronto, vou fazer aqui um teste de AI em 30 segundos. Para vocês verem, na versão mais simples, o que é um AI e como é que isto está acessível. Estou aqui a fazer asneira. Vou criar 2 variáveis. A primeira vou fazer aqui de 1 até 10. E vamos admitir para que as 2 variáveis podem ser o que vocês quiserem. Pode ser número de afogamentos em piscinas e consumo de gelados, que é um daqueles exemplos típicos de correlação que não tem causa e efeito. Mas vamos admitir que eu vou fazer isto, vou colocar aqui uma parte variável, entre 1 e 5, imaginem. E vou fazer isto. Pronto, só por isto aqui. Imaginem esta série de dados, extremamente interessante. E vou fazer um gráfico disto. Deixa que eu queria. Isto, pronto. Isto são os vossos dados representados de forma visual que eu acabei de gerar. Que podem ser, seja o que for, não quero saber. E, na realidade, o meu problema é eu preciso perceber uma relação entre a variável A e a variável B, em como é dependente ou tem dependente. E, na realidade, eu nem quero saber o que isto é. Por isso, eu vou fazer um exemplo. Neste momento, o Excel já permite fazer isto, de fazer uma regressão linear sobre estes dados. Por isso, o que ele fez? Na realidade, ele pegou nos dados, que ele não sabe o que é que são, não faz ideia do que é que são, e desenhou uma relação entre 2 variáveis. Okay? Por isso, e ele pegou nos dados e criou uma solução para o meu problema, que é, eu quando tenho o A quero saber o B, de forma, neste caso, extremamente simples, uma regressão linear é dos métodos mais usados, mais antigos e mais básicos dentro da AI, mas na realidade isto é estatística pura, e na realidade isto é AI, para todos os efeitos. Por isso, para todos os efeitos, e eu não pensei na solução. Eu não defini qual é aquele equilíbrio da reta. Eu não quero saber. Eu vou por dados diferentes, ele vai calcular aquilo de forma diferente. Eu não decidi qual é que é aquilo, quando é que vai cruzar o eixo, não quero saber. Eu dei dados, e ele fez a solução por mim. Por isso, na realidade, imaginem isto em 2D, mas agora imaginem isto em 100D sobre 100 variáveis. A regressão pode ser linear, não linear, logística, temos várias variantes sobre isto. Mas isto, na realidade, é, na sua forma mais básica, um exemplo da AI. Pronto, extremamente pouco sexy. Vamos voltar aqui para a apresentação. Pronto, um exemplo um bocadinho mais sexy. O algoritmo genético. É engraçado porque muitos dos problemas, destes algoritmos de aprendizagem que a AI trabalha, são inspirados tipicamente em várias áreas, entre as quais a biologia. Este é um exemplo dos mais famosos, não é muito usado hoje em dia, mas passa bastante bem a mensagem de como é que isto funciona. Que é um algoritmo genético. O que este algoritmo faz, no fundo, é imitar aquilo que é a teoria de Darwin, de evolução da nossa espécie e dos animais em geral, e fazer isso de forma que nós consigamos encontrar uma solução para um problema, seja ele qual for. Por isso, como é que funciona? Muito simplesmente, imaginem que cada indivíduo tem um código de ADN e que naquele indivíduo nós descrevemos uma solução para um problema, que pode ser aleatória. Isto é tipicamente usado para problemas de programação inteira, do género roteamento de veículos. Por exemplo, eu tenho um conjunto de embalagens que quero levar do destino A para o destino B, tenho 5 caminhões, como é que eu vou fazer isto? Definição de horários para pessoas em lojas, por exemplo. Isso. Um conjunto de problemas tipicamente que são abordados com este tipo de algoritmos. Por isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir
cada indivíduo vai ser uma solução que pode ser no início aleatória, por isso péssimas soluções para eu levar todas as encomendas do ponto A para o ponto B, em que se calhar na minha primeira solução este indivíduo tem 5 caixas, só vai conseguir levar 3, as outras nem sequer vai ter tempo para conseguir levá-las. Por isso podem ser soluções que nem sequer sejam feasible, ou seja, nem sequer sejam viáveis para o problema. E depois vou entrar num ciclo evolutivo de cada um dos indivíduos. Por isso, imagina que estamos num planeta que tínhamos 50 indivíduos aleatórios, eles ao longo do tempo vão-se tendo filhos uns com os outros e vão evoluindo a espécie ao longo do tempo. E vamos literalmente imitar o nosso ciclo evolutivo. Como é que é? Nós temos uma fase em que começamos, já há um crossover, na realidade começa aqui por baixo, há um crossover, o pai e a mãe juntam-se, na realidade estão a partilhar código genético dos dois para criar um novo offspring, ou seja, uma nova criança, que vai ter um novo código genético. Depois já há a possibilidade de mutação, que parte do código genético pode, de facto, que é importantíssimo, aqui a mutação não é tanto a parte das bandas desenhadas, que começamos aqui, na realidade é parte do nosso código genético ser destruído e não ser igual nem ao nosso pai, nem à nossa mãe, ser uma coisa diferente. E depois, a partir daqui, há uma fase de avaliação, em que um conjunto deles vão ser mais fortes, digamos, mais capazes de sobreviver, e um conjunto deles vão ser menos capazes de sobreviver. A partir daí, os mais fortes sobrevivem, os outros morrem e voltam a ter filhos. Por isso, imaginem agora isto programado e vai correr 1 milhão de vezes. E ele próprio vai encontrar a solução. Por isso, eu não lhes disse como é que ele vai encontrar a solução do problema. Eu apenas defini as regras do jogo. Por isso, imaginem que isto era um jogo de tabuleiro, eu defini como é que ele jogava as regras. Eu posso até não me dar dados para ele definir as regras. Mas o algoritmo em si é que tem que encontrar a solução e definir a solução. Não vamos ser nós a fazê-lo. E eu não programei nada de como é que é a solução. Se a embalagem 1 tem que ir para o caminhão 3, eu não disse nada. Eu apenas dei vários exemplos e o próprio algoritmo vai ter que ser capaz de perceber e evoluir por si. Pronto. Na prática isto não é muito usado, é verdade, mas isto é apenas um exemplo que até é uma teoria que roça um bocadinho já fora do AI, mas é uma forma visual de nós percebermos o que é de que natureza um algoritmo de learning, ou seja, de aprendizagem faz. É tentar muitas vezes copiar o que já existe na biologia e noutras áreas, de conseguirmos adquirir esse conhecimento a partir de dados. É basicamente isto, da forma mais simples. Pronto. Passando aqui um pouco para alguns exemplos clássicos. Pronto, não estão aqui todos, também a ideia também não aqui estamos a percorrer exaustivamente todos os exemplos de algoritmos de aprendizagem que existem. Na realidade, há um set de algoritmos que acabam por se repetir sobre diferentes problemas. Não há um melhor que todos os outros, por isso já para desmistificar isso, não há um que resolve tudo. Tipicamente, há um melhor fit ou pior fit de certo tipo de algoritmo a certo tipo de problemas e a certo tipo de condições. Mas, na realidade, se calhar os 4 mais famosos são capazes de estar aqui, não podem ser os mais famosos, mas aqueles que eu escolhi. A regressão foi aquilo que vimos há pouco, por isso, na realidade, a regressão pode ser tão simples como aquilo, ou pode ser uma coisa extremamente complicada, regressões logísticas, não lineares, variáveis imensas podem ser controladas. É interessante porque é robusto, é interessante porque é explícito, eu consigo perceber que o meu output veio por causa destas variáveis, está tudo quantificado de forma parcial, por isso. É um exemplo que nós, por exemplo, usamos muito, porque é muito interessante em alguns aspectos, apesar de se calhar não ser o melhor em termos de performance e em muitos problemas. Neural Networks é basicamente, se calhar, aquele que é o mais purista, o método mais purista da AI, que é nós pomos uma máquina a pensar como o nosso cérebro pensa. Por isso é basicamente imitar aquilo que é o formato de transmissão da informação dos nossos neurónios e tornar isto também num processo matemático e deixar que ele encontre, por exemplos, aquilo que é a melhor solução para o meu problema. Por isso, redes neuronais é, se calhar, o verdadeiro, digamos, mais puro conceito da AI e, de facto, é um conjunto de técnicas extremamente vasto, tipicamente black box, ou seja, nós não percebemos o que é que se passa lá dentro. Ou seja, nós sabemos que ele desenha uma solução por nós, mas nós não percebemos como é que ele chega à solução, por isso não é explícito nesse formato. Deep Learning é, se calhar, aquele que é o nova buzzword que vai surgir neste momento. Agora toda a gente faz Deep Learning aqui é, o resto não presta. Deep Learning é uma coisa extremamente sexy que é igual a redes neuronais, só com várias camadas. Por isso é uma coisa extremamente diferente, conceptualmente é igual. A grande diferença de Deep Learning que surgiu nos últimos anos, tem tido alguns sucessos muito relevantes, é porque, ao contrário dos outros que funcionam com base em processamentos, com base em processadores, funciona com base em processamentos em placas gráficas, que, como há uns anos atrás, placas gráficas tornaram-se mais potentes que os processadores, torna-se mais barato e processar em mais escala Deep Learning do que redes neuronais clássicas. Por isso, eu diria que é um caso conceptualmente muito pouco interessante, mas que na prática, em várias áreas, tem sido aquilo que tem dado melhores resultados, como, por exemplo, neste momento, o vosso reconhecimento de voz no telemóvel muito provavelmente usa Deep Learning. Por isso, há muitas áreas que hoje em dia o Deep Learning está tecnicamente à frente de muitas outras áreas, por uma questão, acho que, acima de tudo, mais do conceito conceptual, essencialmente uma questão de capacidade de processamento e de usar algumas abordagens diferentes do que outros algoritmos usam. Aqui, uma um bocadinho diferente, por isso isto aqui já não é machine learning puro e duro, isto já é mais data mining, que é, também podemos usar algoritmos para encontrar coisas que nós não sabemos. Por isso, vamos imaginar um problema clássico, que é continente. Eu vendo 80 mil produtos do continente neste momento e eu sei que todos os produtos têm relações entre eles.
Eu não sei muito bem quais, de que forma, que tipos de clientes. Por isso, basket mining, que é se calhar um daqueles casos mais antigos e clássicos deste tipo de tecnologias, que é encontrar relações de alface com o tomate e com o hambúrguer, é basicamente isto, é o que estes algoritmos fazem. Por isso, tem uma parte de descoberta. Por isso, eu não vou-lhes dizer exatamente qual é o meu objetivo, ele é que vai ter que descobrir por si, é essa a grande diferença. Mas, na realidade, este tipo de algoritmos pegam nos dados e, de forma tipicamente não supervisionada, vão tentar encontrar relações entre os produtos, regras sobre os produtos, sobre as quais nós depois, digamos, negócio, podemos pegar e trabalhar. Por isso, é um outro, temos outra família de algoritmos também, com as suas especificidades, mas, na realidade, é aqui um pequeno exemplo de algumas versões. Deixei aqui algumas de fora famosíssimas, porque tinha que deixar, mas percebem a ideia. Pronto. Alguns exemplos de AI naquilo que nós já temos contacto no dia de hoje, e às vezes nem sequer nos apercebemos, mas nós já temos realmente bastante mais contacto com a AI do que aquilo que é a nossa percepção. Por exemplo, eu acho que o mais famoso até este é capaz de ser o filtro de spam do e-mail. Por isso, todos nós, vocês acham que alguém está lá a fazer um if, vem um mail da África do Sul, manda para o spam. Não. Nem pensar. Por isso, na realidade, a esmagadora maioria dos filtros de spam do e-mail hoje em dia é feito com base nisto. Por isso, eles vão pegar em vários exemplos, o que é spam, o que é que não é spam, e vai aprender e vai automaticamente categorizá-los. É a forma de longe mais eficaz para resolver esse problema. E hoje em dia, todos nós, no nosso dia-a-dia, já assumimos que o Google já sabe muito bem o que é spam, o que não é, o que é Facebook, já separa tudo sozinho. Isto, na realidade, não é nada mais ou menos do que a nossa interação no dia-a-dia com este tipo de tecnologias. Netflix é um muito famoso. Grande parte do sucesso da Netflix pode ser isto também. Na realidade, não é só a questão do seu streaming e toda a qualidade de serviço, é nós temos lá, nem nos chatearmos e recebemos as recomendações. Acabei a série A, tenho a B, C e a D que são ótimas para ti e temos valores já de tração incríveis na Netflix, em que 75% das recomendações acabam por ser aceitas pelos utilizadores. Por isso, eu aqui falar de um método de recomendação extremamente interessante e que muda a forma como nós consumimos os conteúdos, no caso da Netflix, e que nós todos os dias podemos ter impacto com ele. Do ponto de vista um bocadinho mais próximo aqui à Sonai, da parte de retalho, se calhar o business case mais famoso na área de retalho, que é a Amazon. Por isso, acho que todos nós já tivemos a experiência de ir à Amazon e comprar um produto e ele recomenda logo, compraram isto, acho que tu queres mesmo este produto B, C e D, e já agora este C tem uma campanha que tem menos 20% se comprarem o bundle. Pronto. Isto é algo que a Amazon já faz há muito tempo, e bem, e só para terem noção, 35% das vendas deles vêm a custar daquilo. Por isso, não é algo que é uma brincadeira, não é algo que é engraçado ter no site, é de facto core business deles, diferenciador dos outros players. Por isso, estão a falar, isto é puramente AI, estão a falar de um conjunto de algoritmos diferentes que fazem isto, e é engraçado porque é uma das coisas, vamos falar aqui à frente, de facto, em muitos roteiros trabalha-se muito pouco ainda. Esta é uma área que eles, neste caso, é core do business deles e é muito relevante no seu dia-a-dia, e sem isto, seguramente a Amazon não é o sucesso que é hoje em dia que nós a conhecemos. Pronto, fazendo aqui uma reflexão, um bocadinho no seguimento daquilo que eu estava a falar há pouco, do porquê que hoje em dia toda a gente está a falar disto. Por isso, há a questão dos dados, que nós já falamos. Eu diria, nós podemos dizer que os nossos dados, a disponibilidade de dados é o nosso combustível. Porque realmente aqui é. Por isso, é um input para nós conseguirmos executar estes algoritmos. Quanto mais tivermos, mais poderosos eles vão ser. Se eles aumentarem de forma absurda, os algoritmos vão ser muito mais potentes a criar soluções muito melhores. Por isso, na realidade, nós vemos sempre os dados como combustível. Não há combustível, no data, no fun. Por isso, não há dados, não conseguimos fazer nada, temos dados, conseguimos fazer alguma coisa com isso. Por isso, aquilo, na realidade, é um dos drivers que permite que o AI esteja hoje em dia a explodir. Mas não é só isso. Há, de facto, aqui outras questões que estão-se a levantar e que nós devíamos também dar alerta para eles. Por isso, eu diria que há dois grandes enablers, dois grupos de enablers. Uma é a questão de conhecimento. Por isso também, apesar de ser uma área que muito daquilo que hoje em dia nós usamos já foi descoberta há 40 anos, por isso não é provavelmente fazer uma pesquisa local ou usar uma rede neuronal básica, foi inventada há 50 anos, não foi agora. Por isso, o conhecimento já existia. Hoje em dia, o que existe é conhecimento acessível. Por isso, literalmente, eu posso desafios a fazer isso, podem pegar numa ferramenta como um RapidMiner, um Echo, coisa assim do género, fazem um download daquilo, 15 minutos do YouTube, e com um drag and drop eu faço um clustering. Aquilo não vai servir para grande coisa, mas pelo menos para eu pôr aquilo a executar, eu consigo fazê-lo. É bastante fácil. Há muitos facilitadores, o conhecimento está acessível, há muitas formações hoje em dia, há muitos cursos que estão hoje em dia cada vez mais a formar pessoas nesta área, e por isso aquilo que antes já existia como conhecimento académico, hoje em dia está muito disponível no mercado e há muitos facilitadores para conseguirmos ter este conhecimento. Por isso, esta questão de disseminação do conhecimento é claramente um dos grandes enablers de porque é que hoje em dia também tanto se está a fazer nesta área. E por aqui uma questão também de, digamos, eu diria, vou dizer técnica, vou dizer um bocadinho mais da IT, que é,
toda a questão de que hoje em dia é muito barato termos infraestrutura. E quando digo infraestrutura, digo temos capacidade de processamento e de armazenamento de grandes volumes de dados. Por isso, tudo aquilo que são Hadoops, processamentos paralelos, bases de dados documentais. Eu não sou uma autoridade neste assunto, mas sou mais um utilizador. Mas, na realidade, modelos SaaS, em que Software as a Service, em que está mal escrito ali, que na realidade nos permite ter este tipo de tecnologias de forma muito mais facilmente disponíveis e acessíveis a cada um. Por isso, praticamente, nós conseguimos alugar e usar. Temos muitos facilitadores, digamos, em IT que nos tornam isto uma não barreira, coisa que era uma barreira há 5 anos atrás, há 10 anos atrás era uma barreira enorme eu comprar uma máquina para processar este tipo de problemas. Era inviável. Agora eu alugo, 1 hora da máquina custa-me 20 € e está feito. Por isso, é esta a diferença que estamos a falar. Por isso, todas estas barreiras, na verdade, não vou dizer que estão ultrapassadas, mas estão em grande parte ultrapassadas por tudo aquilo que surgiu nos últimos anos aqui na área da IT. E depois há um grande driver, por isso. Eu acho que nós tivemos aqui algumas décadas em que na realidade todas as organizações grandes, e nem tão grandes como isso, quer em retalho, quer fora de retalho, muito focadas em ter soluções provadas no mercado, em que têm processos de negócio bem definidos, o best of breed e essas coisas. E na realidade começamos a perceber que, não tarda, todos os roteiros têm os mesmos sistemas. Todos exatamente iguais, vão todas as mesmas soluções, com os mesmos processos, com os mesmos consultores a implementarem aquilo. E a minha questão é isso que queremos? Na realidade, se fizermos isso, vamos ser todos iguais daqui a uns anos. Não vamos ser inteiramente, mas temos soluções para ser todos iguais. Por isso, a questão da competitividade de negócio é aquilo que é se o combustível são os dados, isto é o fósforo. Por isso, basicamente, uma questão de sobrevivência. Mesmo que o resto não existisse, este fósforo estava cá. Por uma questão de sobrevivência, isto vai acontecer. A competitividade é cada vez maior. Eu acho que nos setores em que há mais pressão para esta competitividade, isto vai ser forçado para ser mais rápido nas organizações. Naqueles em que for menos, se calhar vai ser mais lento. Mas, na realidade, isto vai acontecer quer nós queiramos, quer não queremos. É uma coisa que, na realidade, não depende de nós decidirmos como gestores do nosso negócio. Isto vai acontecer, é incontornável. E esta é a grande razão. Por uma questão de competitividade. As pessoas vão começar a perceber que eu ter um sistema igual aos outros não chega, eu tenho que ter aqui algumas coisinhas a mais que me diferenciam, como a Amazon tem. É um bocadinho esse. Por isso, isto, se calhar, é o grande overview do porquê agora. E acho que é isso que, se nós virmos, não é só questão dos dados. Os dados é o grande driver, se calhar, dos últimos 3, 4 anos, mas mesmo estes enablers têm tido um grande papel para tornar isto possível hoje em dia. Outro exercício que podemos fazer é aqui olhar para o nosso Hype Cycle. Este é um gráfico muito famoso. Este é um exemplo da Gartner em 2017. O Hype Cycle mede as expectativas sobre qualquer tecnologia ao longo do tempo. E tipicamente o que a história nos diz é que uma tecnologia, quando chega ao mercado, tem uma fase em que as suas expectativas sobem muito, até o momento em que toda a gente fala dela, aquilo é espetacular, toda a gente adora, e depois tipicamente começa a haver alguns insucessos, aquilo que implementa-se corre mal, implementa-se corre mal, implementa-se corre mal, e depois chama-se a licença ao vale da desilusão, que é quando realmente experimentamos N situações daquela tecnologia e não temos os resultados que esperávamos, e então aquilo já não presta. Aquilo já não serve para nada, não interessa para nada, ninguém quer aquilo. E depois, ao longo do tempo, há uma maturação das soluções que existem no mercado, as pessoas vão começando a perceber melhor a tecnologia e vai lentamente evoluindo até um ponto em que chegamos aqui, digamos, a um ponto de produtividade pleno das soluções. Aquilo que é muito variável, isto é razoavelmente constante em quase todas as tecnologias que chegam ao mercado, o que varia é o tempo que demoram em cada um dos pontos. O RFID teve, se calhar, para aí 20 anos ali naquele vale, e agora estamos a arrancar. Pronto. Eu não concordo de todo com esta classificação que a Gartner fez. Eu não consigo levar a sério quando temos aqui realidade virtual, que ninguém usa em escala, quase no volta da produtividade, por isso eu não sei muito bem o que eles estavam a pensar quando fizeram isto. Mas, na realidade, se pensarmos sobre este exercício, onde é que ali naquele gráfico está a AI neste momento, eu concordo, está lá acima. Por exemplo, o hype é enorme, toda a gente fala disto, toda a gente quer, é sexy, faz parte da minha estratégia, é do caraças, temos que ter isto. E, na realidade, se nós pensarmos, todas as descrições do que está lá no cimo batem a certo com aquilo que é neste momento a posição atual do AI nas organizações. Por isso, está aprovado academicamente, está aprovado, que funciona, que tem limitações, que tem potencialidades, que se conhece e que há conhecimento. Por isso, o ponto número 1, cheque, de facto, está aprovado academicamente. Ponto número 2, strong media hype, por isso já falamos, está a loucura, por isso estamos claramente ali no pico do hype. Ponto número 3, proliferação de suppliers, e é verdade, por isso hoje em dia qualquer supplier faz AI, por isso é uma coisa que também vai começar a acontecer, que é toda a gente faz AI para tudo e mais alguma coisa, porque se está no hype, as pessoas vão fazer e mesmo que não façam mesmo vão dizer que fazem, por isso é bastante normal. Há um willingness para experimentar, isso é verdade, por isso tipicamente nesta fase de subida do hype, os primeiras organizações com vontade de serem os pioneiros vão começar a ter o willingness, a vontade de experimentar estas tecnologias, e de facto há.
temos que admitir que na Sonai temos alguns casos de sucesso de implementação em escala, a maior parte deles, criação de prova de conceito e coisas mais atómicas, mas, de facto, na Sonai e outras organizações, há vontade de mudar estas tecnologias. Por isso, também isto, cheque, faz sentido com aquilo que é a definição do pico do hype cycle. Há alguns casos de sucesso e muitos casos de insucesso, também cheque. Na realidade, a maior parte dos casos, nós vamos ver, mesmo aqui dentro da Sonai, destas tecnologias, experimenta-se e não se avança para rollout. Por isso, na realidade, por alguma razão, nós não temos tantas soluções no terreno, em produção, em escala, nos negócios, de AI hoje em dia. Por isso, se calhar, isto bate tudo certo com aquilo que é a definição, estamos ali no pico. Por isso, se nós estamos lá acima, o que vem a seguir é o vale. Por isso, muito provavelmente vamos ter muitos insucessos nos próximos anos e vai haver uma separação do trigo do joio, daquilo que realmente faz e daqueles que dizem que fazem, mas isso é a evolução natural de qualquer tecnologia e eu não tenho dúvidas que a AI vai ter que passar por esse ciclo. Eu acho que vai ser bastante rápido, porque como está a ser muito rápido a ascensão, se calhar vai ser muito rápido a queda e muito rápido o vale, mas temos todos consciência que, pelo menos nos próximos anos, vão ser marcados seguramente por alguns sucessos e insucessos na aplicação da AI aqui nas nossas organizações. Por isso, avançando aqui para outra questão essencial sobre a AI, por isso, que é, tive esta pessoa há pouco tempo num fórum também da Sonai, que era, ok, isto é tudo muito interessante, eu estou convencido, eu quero fazer isto, só falta assinar o cheque, não é? A questão é, ok, mas que problema é que eu vou escolher? Esta é uma das grandes questões. E, de facto, não é fácil responder. Porque, na realidade, a AI é interessante para algumas coisas, para outras não faz sentido. E por isso convém nós percebemos também, e vou ser no vosso caso, como uma organização que muito provavelmente vão ou comprar soluções ou desenvolvê-las, onde é que faz sentido gastar o vosso tempo para perceber que tipo de problemas vale a pena nós pegarmos. E por isso tenho aqui quase uma checklist do que é que serão problemas ideais para nós pensarmos que podiam ser abordados por AI. Pronto, primeira questão. Se o problema que você está a resolver tem uma solução óbvia, manual, não vale a pena isso para nada. Por isso, nós conseguimos, à mão, com meia dúzia de regras, criar uma solução que não conseguimos melhorar de forma nenhuma. Ou seja, se nós imaginássemos que estávamos a ver uma fotografia aérea dos Himalaias, e se nós conseguíssemos pegar em 3 regras e encontrar o Everest, como sendo a nossa melhor solução em termos de altura, admitindo que era o nosso ideal é ter o pico mais alto, eu não preciso de AI para nada. Okay? Por isso, se é fácil, se é direto e se não há grandes variáveis concorrentes que podem ter impacto, então nesse caso, eu não preciso de AI, nem vale a pena investir em AI porque ele não vai ter nada que eu não tenha neste momento. É mais barato eu programar 6 regras e pôr isto a correr. Okay? Por isso, esta é a primeira questão. Agora, estamos a falar de um problema. Por exemplo, fazer uma previsão de procura para um determinado produto. Tem questões intrínsecas do produto que temos que considerar, de mercado, feriados nacionais, meteorologia. Temos N coisas que vão afetar a nossa procura. Estamos a falar de podemos ter 200, 300, 400 variáveis a afetar aquilo. Eu não vou conseguir humanamente ponderar tudo aquilo e definir regras do que é que vai vender ou não vai vender. Por isso, muito provavelmente, uma máquina vai fazer aquilo melhor que eu, muito provavelmente isto já faz sentido nesse tipo de problemas. Okay? Outra questão é se temos dados. Por isso, como eu estava a dizer há pouco, acho que há duas expressões que definem este ponto, que é o no data, no fun. Por isso, não tenho dados. É um problema novo, um ramo de negócios novo e que nós não temos histórico. Se eu não tenho nenhum proxy para usar sequer, não tenho nada para comparar, se eu não tenho dados do que é que realmente funcionou e não funcionou no passado, não vale a pena fazer nada com isto, porque na realidade não há nenhuma massa crítica para o algoritmo aprender, seja o que for, se não há dados para ele aprender. Por isso, ponto muito básico é esse. E para outro que eu gosto muito, que é clean data maior que big data. Por isso, há uns tempos o big data era uma coisa também incrível. E hoje em dia fala-se muito mais de clean data, porque a verdade é essa, que na realidade nós vamos ver, e também é a nossa responsabilidade como fornecedores deste tipo de soluções, perceber que nunca vão estar perfeitos os dados, mas eu, se não conseguir ter o mínimo de qualidade de dados disponíveis para perceber e para alguém tentar perceber o problema, não vai acontecer. Por isso, se calhar, o valor acrescentado de usar esta tecnologia também é bastante diminuto e, por isso, muito provavelmente, ele não vai fazer um bom trabalho, seguramente, do que, se calhar, comparativamente com o que nós fazíamos à mão, para encontrar uma solução melhor que a nossa. Terceiro problema. Esta é bastante engraçada, que é, tipicamente, quando uma empresa, quando chega à conclusão que nós queremos experimentar alguma coisa, pensa, ok, eu estou convencido, eu quero experimentar isto, então vamos começar com uma coisa que não nos magoa muito. Ou seja, com um problemazinho que na verdade ninguém quer saber dele, porque eu tenho 10 outros problemas que me doem muito mais. Se nós assumirmos que é uma tecnologia que tem risco, que nós não estamos como organizações habituados a recebê-la e vai haver um conjunto de barreiras a ultrapassar, que nós vamos aprofundar um pouco mais à frente, e eu começar por um problema que na realidade ninguém está no fundo das prioridades das pessoas que vão estar envolvidas na resolução do problema, pode não ser uma boa estratégia. Por isso, convém pegarmos um problema que seja relevante. Por isso, pegarmos como normalmente se chama, um toy problem,
pode ser interessante uma questão de gestão de risco, mas na realidade vai ser o primeiro passo para condenar o falhanço da solução. Por isso, se ninguém vai estar com sponsorship, vontade de fazer aquilo, na realidade, a probabilidade de sucesso logo de cabeça é bastante pequena e bastante inferior àquela que seria se estivéssemos a trabalhar num problema que fosse realmente relevante. Por isso, há risco, é novo, não estamos habituados, mas pegar num problema que na realidade não é relevante é o primeiro passo para nós falharmos aqui na nossa estratégia. E o quarto ponto, também, este aqui também faz algum sentido, se nós pensarmos, que é, convém nós pensarmos num problema que não envolva 5 departamentos, 150 pessoas, caso contrário não vai correr bem. Por isso, nós não temos sequer experiência em adotar esta tecnologia para resolver um problema extremamente concreto. Seguramente que nós envolvermos muita gente e fazermos uma solução que vai ter impactos em N departamentos, N de seus negócios, vai dificultar ainda mais o problema. Por isso, convém procurarmos um problema que seja relevante, que seja razoavelmente circunscrito a um processo de negócio que já existe, para nós conseguirmos facilmente iterar e conseguirmos mudá-lo e ver se tem resultados e evoluir a partir daí. Caso contrário, todo o processo vai demorar muito mais tempo e como isto vai precisar de alguma iteração, de afinação, de aprender, de refinar, isto é essencial para o sucesso. Por isso, eu conseguir ser ágil para conseguir agir no meu negócio com base nesta solução é essencial. Por isso, pegar num problema que seja razoavelmente fechado dentro da minha estrutura é de facto bastante importante e um dos drivers de sucesso que nós temos visto seguramente nos últimos tempos da implementação destas soluções. Ok, mas para ter alguns exemplos reais de aplicação destes algoritmos. Trouxe aqui 3 exemplos, todos eles implementações reais, 2 Sonai e 1 fora Sonai. Por isso, creio que alguns de vocês já conheçam alguns deles, outros nem por isso. Mas a ideia, nós vemos aqui um bocadinho o que foi o processo. Por isso, aquilo foi o desafio que nos propuseram, aquilo foi a solução que se desenhou e aquilo foram alguns dos resultados que nós obtivemos dessa solução. Por isso, isto aqui são tudo dados reais de alguns exemplos que surgiram nos últimos tempos. Bom, vamos começar com um caso que nem sequer é de retalho, que é a nossa área de eleição, mas que é um caso recente. Nós temos trabalhado nisto durante o último ano. Foi uma prova de conceito que agora evoluiu para um projeto completo, que foi no Solinka, por isso não sei se está aqui alguém de Solinka, mas o problema era bastante curioso. Na verdade, o Solinka é uma cadeia de ginásios que vocês conhecem, bastante grande, acho que é a segunda maior do país, e tinha um problema bastante concreto. O negócio dos ginásios é um bocadinho como os negócios de telecomunicações. As pessoas entram e saem muitas vezes dos vários ginásios. E por isso, eu consegui perceber as pessoas que vão sair e porquê que vão sair, eu conseguir agir sobre elas antes do momento de elas decidirem, eu não quero nada com isto, é essencial no retorno de imagem do Solinka. Por isso, o que eles nos disseram é, eu tenho noção que tenho clientes muito diferentes. Tenho homens, mulheres, novos, velhos, que vão muitas vezes ao ginásio, não vão, que só vão lá 5 todos os dias, tomam mega massa, aqueles que só vão lá uma vez por mês. Por isso, tenho perfis de utilização completamente distintos, tenho demograficamente pessoas completamente distintas e eu sei que tenho muita informação de como é que eles interagem comigo Solinka. Eu sei quando é que eles vão ao ginásio, quanto tempo demoram, quanto tempo não demoram. Eu sei o que elas de grupo foram, não foram, se pagaram, se não pagaram, o tarifário que têm, porque eu tenho muita informação disponível. Ótimo. E temos um problema claro. Eu quero perceber, digamos, quase um rating de qual é o risco. Aquela pessoa abandonar o Solinka nos próximos 2, 3 meses. O desafio é basicamente este. O processo de negócio era claro. Eu quero fazer uma business action, neste caso de marketing, de comunicação, agressiva para aqueles top de quem vai sair. E quero fazer isto de forma sistemática. E quero ver se de facto tem retorno. Por isso eu vou comunicar com eles, mas ver se de facto eles voltaram ao ginásio. É isso que queremos, no fundo, perceber. Por isso, o que nós tínhamos era isto, era toda a informação de interação, e de facto temos bastante informação no Solinka, de como é que nós, clientes, interagimos com o Solinka, neste caso, prestador de serviços. Por isso, desde tudo, como eu estava a dizer, desde tarifários, por esse que ele tinha, quantas vezes foi, não foi, o tempo, aulas, tínhamos tudo, desde o nome de quem deu a aula, tínhamos tudo. Sofremos algumas dores que são normais dos processos, que é a questão de qualidade de dados e que tivemos aqui uma fase inicial um bocadinho mais dura. E, na realidade, o que nós queríamos era ver dos diferentes tipos de clientes com perfis de atuação completamente distintos, conseguir, de facto, classificá-los no limite, numa escala de 0 a 100%, com um risco diferente de saídas abandonarem o Solinka nos próximos 3 meses. Por isso, o objetivo era, no fundo, bastante streamlined, o objetivo é este, e, de facto, foi um desafio bastante interessante, típico da AI. Por isso, o problema é claro, tenho dados, é difícil resolver manualmente, faz sentido usarmos isto. Por isso, o que nós fizemos? Nós, na verdade, desenvolvemos aqui um processo de detecção de padrões automaticamente. Okay? Usamos aqui várias técnicas, usamos SVMs, técnicas baseadas em regressões também, para tentar perceber cada tipo de cliente, de acordo com um conjunto de dados históricos, nós treinamos o algoritmo. Olha, tem aqui 10 mil clientes que entraram e cada um saiu ao final de 2 meses, 3 meses, 5 meses, 12 meses, cada um deles com perfis de utilização completamente distintos, e demos para o algoritmo aprender.
e depois pegamos neste algoritmo e podemos corrê-lo sobre dados reais, atuais do Solinka. E fomos ver, de facto, durante os primeiros meses, ver se o pessoal saía ou se não saía. Por isso, de facto, conseguimos ver, de facto, estamos a conseguir, de forma bastante coerente, identificar os comportamentos que levavam ao risco das pessoas saírem ou não saírem no ginásio. Pronto, posso já adiantar que as mulheres são largamente mais perigosas que os homens a abandonar o ginásio, largamente. Os mais novos, largamente mais perigosos que os mais idosos. Por isso, há algumas coisas que, digamos, era empírico que nós íamos encontrar, que já eram, digamos, a percepção deles. Outros foram algumas surpresas, como, por exemplo, nós descobrimos que, primeiro, quando temos alguma tendência de mostrar um comportamento de deixar o ginásio, primeiro deixamos de ir tanto tempo e só depois começamos a ir menos vezes. Por exemplo, uma coisa que eles não tinham percepção e que nós até temos começando bastante clara, segundo os dados, que ele foi aprendendo ao longo do tempo. Por isso, nós fizemos o teste e, como eu tinha dito, um processo de negócio bem definido, inputs bem definidos, o processo estava a correr, foi validado pelo negócio, estava tudo confortável e começamos a identificar ao longo do tempo os clientes que tinham a ser comunicados e começamos então a experimentar, a dar ofertas a esses clientes. E foi isso que nós fizemos, por isso isto aqui aconteceu, foi bastante recente, foi em setembro, outubro, as primeiras ações sempre com os clientes, por isso nem sequer tenho ainda dados de quanto é que de facto reduziu efetivamente o churn rate das pessoas, é só apenas uma estimativa porque as pessoas voltaram a ter mais interação com o ginásio, eu não tenho ainda a certeza se eles ficaram e renovaram o contrato, mas assumindo que as pessoas que voltaram e que reativaram a sua frequência atual de ir ao ginásio, pelo menos reagiram de alguma forma à nossa ação, e nós tivemos resultados que na altura até nós nos surpreenderam que foram excelentes, por isso estamos a falar de resultados, até 10% de redução de taxa de churn à custa daquele grupo de clientes, nós conseguimos de facto comunicar e agir com, e aqui é que o negócio entra, para ser extremamente criativos, em darem desafios, vens 2 vezes treinar, recebes um Powerade, esse tipo de coisas. Por isso, o negócio foi extremamente criativo a criar as ações. Nós apenas fornecemos a lista, esperamos SMS, as pessoas reagiram ou não reagiram e medimos o retorno. Por isso, as primeiras ações tiveram lá retornos por ginásio de alguns milhares de euros, bastante interessantes. E por isso foi um grande sucesso, digamos, como prova de conceito de tecnologia, para um problema não retalho, mas um problema de serviços. E com resultados reais bastante interessantes para o negócio e que vai agora ter um full rollout para todo o Solinka durante o ano 2018. Portanto, a falar, por exemplo, neste momento tínhamos 180 viagens possíveis, que nós consideramos como hipótese, que lançamos, e que ele depois pegou e identificou os 17 ou 18 como sendo relevantes, para a partir daí classificar os vários clientes ao longo do tempo. Por isso, isto está em produção, é algo que é um exemplo claro da AI, é em produção, neste momento está a avançar para um formato de escala, dentro de Sonai, por isso eu achei que era um bom exemplo para vos trazer aqui, para vocês perceberem a história, como é que foi resolvido o problema, o que é que era um bom problema. Este era um bom problema, seguramente. Este era um bom problema para resolver com AI. Ok, avançando aqui para fora Sonai. Este aqui é um exemplo um bocadinho parecido com a Amazon, mas é um exemplo que está aqui de propósito porque é uma área que eu acho que Sonai, pelo menos a área de retalho, trabalha muito pouco, que é, este é um contexto de um retalhista Portugal-Espanha, ok? Precisamos falar de uma solução, esta sim tem a rollout total para todas as lojas. E este retalhista em particular lançou-nos um desafio que era, eu já tenho wearables na loja em todos os meus funcionários, por isso eu tenho um relógio, todos os funcionários já têm, para ter um conjunto de informação, nomeadamente de comissões, se estão a cumprir, se não estão a cumprir os objetivos de vendas deles, por isso havia já toda uma dinâmica montada para termos um canal de comunicação com o funcionário da loja em tempo real. Então, o desafio que lançaram a seguir foi, ok, então eu quero começar a dizer ao meu funcionário que está na loja, quando um cliente vai lá e pega numas calças, o que é que ele deve sugerir? Se deve sugerir uma t-shirt, uma camisa, uma camisola, um cinto, seja o que for. Por isso, na realidade, em termos técnicos, não é muito diferente daquilo que a Amazon faz com o cross-selling. Quando nós escolhemos um produto, ele sugere outros. Por isso, tecnicamente, é um problema que está claramente dentro daquilo que nós queremos e que se encaixa num problema habitual da AI. Aqui temos uma componente interessante, é que nós conseguimos em tempo real comunicar com os clientes, nós temos todo um histórico de tickets de clientes já de vários anos e que nós conseguimos ter uma noção do que é que se costuma comprar em conjunto nos vários tipos de produtos e por isso tínhamos o canal, tínhamos um processo de negócio identificado, então quero começar a pegar esta informação de forma dinâmica e alimentar os meus funcionários quais é que são as principais relações de produtos que faz sentido eles estarem aware para quando a pessoa vai à loja, pega numas calças, vai surgir uma t-shirt e não uma camisa. Porque neste momento acontece, e nós somos a maior parte das lojas no shopping, essa decisão está um bocadinho dependente da experiência e ou sensibilidade e ou vontade do funcionário estar na loja. Por isso, não é pensada. E nós, hoje em dia, vamos a um site como a Amazon ou como qualquer maior parte dos sites de electronics e já assumimos que isso acontece, uns melhores, outros piores, mas já assumimos que isso vai acontecer, uma sugestão de um segundo produto, mas ainda achamos muito estranho nas lojas físicas fazer isso e que não há grande razão para o fazer. Temos ferramentas para o fazer, há tecnologia para o fazer, há quem faça já e temos tido realmente resultados bastante interessantes em aplicar estas tecnologias diretamente no espaço de loja. Por isso, no fundo, aliar aqui a digitalização da loja com aquilo que é usar a AI do ponto de vista mais técnico para resolver o problema.
Por isso, aqui neste caso, estamos aqui a usar, isto é um exemplo ali do resultado ali no relógio, por isso, os relógios recebiam depois a lista das top relações dos produtos. Numa primeira versão era isto que ia acontecer, depois numa segunda versão vamos ter a possibilidade de, se nós conseguimos detectar o tipo de cliente que entrou na loja, conseguir ter uma oferta mais refinada para aquele tipo de cliente. Okay? Por isso, neste caso, este registro em particular tem um programa de loyalty que, se os clientes aceitarem, podemos saber qual é que é a identificação do telemóvel do cliente e conseguimos no limite saber quem é o cliente quando entra na loja, com os sensores que temos na loja, e conseguimos no limite dizer que este tipo, em vez de querer aquela t-shirt, deveria ter aquela camisa porque tem um maior fit com o tipo de cliente que ele é. Okay? Por isso, mas esta primeira fase foi basicamente isso. Temos aqui foi um projeto conjunto que teve uma parte da AI, outra sem ser AI, mas que teve, por isso esta parte da AI está ainda na fase inicial agora de arranque, mas que na verdade é bastante simples. Eu consigo perceber estas relações, tem aqui um exemplo dos produtos, com que produtos geralmente são vendidos em conjunto, se acontece mais vezes ou menos vezes, se é mais forte a relação ou mais fraca, se acontece mais frequentemente ou menos frequentemente. Por isso, todas essas questões, no fundo, são respondidas por um processo de AI puro, de Associative Learning, neste caso, que é muito parecido ao basket mining clássico, como a Amazon usa, por exemplo, naquele sistema de cross-selling, e tornar isto num canal que assim é diferente e num processo de negócio que é um bocadinho diferente daquilo que é habitual nas lojas, que é, eu não vou fazer no site, eu vou fazer isto numa loja com uma comunicação direta com o funcionário. Okay? Por isso, é um exemplo diferente de uma técnica, digamos, clássica e de um problema clássico de AI em retalho, mas que, de facto, pode ser algo para nós pensarmos que, de facto, também o espaço físico estar a mudar tanto das lojas, não é? Em particular no retalho, vai-nos permitir fazer algumas coisas interessantes que o AI vai ter ainda mais dados e vai ter ainda mais potencial para nos ajudar no nosso dia-a-dia. Como aqui, último exemplo, tem aqui a questão do Demand Forecasting na Fashion Division. Pronto. Este é um projeto que já imagino que alguns de vocês conheçam, por isso, neste momento, todo o Forecast Provider, toda a parte de Demand Forecasting da Zip e Mo, neste momento, é gerada a partir de uma ferramenta nossa, que na realidade usa muitas técnicas da AI para fazer isto, porque imagina vocês, temos, para falar isto ao nível da tipologia de produto, temos mais de 600 produtos que temos que fazer forecast, temos 150 ou 200 lojas em que é necessário fazer forecast, cada uma com particularidades diferentes, cada uma com sensibilidades à Páscoa diferentes, cada uma com sensibilidades ao Natal diferentes, cada uma com meteorologias diferentes, e por isso há muita informação, e de facto existe muita informação que nós quisemos acrescentar neste método de forecast, para realmente conseguirmos já uma previsão que fosse de facto bastante melhor daquilo que o negócio já fazia atualmente. Pronto. Este é um exemplo de um problema complexo, com uma solução que sim, essa sim é complexa, tem muitas nuances e muita informação para conseguir gerar boa previsão, mas é um dos poucos exemplos que nós temos em escala de produção de ferramentas baseadas em AI na Sonai. Por isso é seguramente um dos poucos exemplos que nós temos e que na verdade o objetivo é bastante claro. Eu quero como objetivo que ele me calcule a melhor previsão possível para as próximas N semanas deste meu produto ou esta loja. Okay? Pronto. As aplicações são óbvias, por isso estamos a falar desde processos logísticos, de processos comerciais, decisões de campanhas, sizing da equipa da loja, por isso. Aqui na Fashion Division nós começamos primeiro pelo desafio técnico e agora temos de evoluir para a questão do negócio. Não é se calhar o formato ideal que normalmente nós temos feito estes projetos. Ou seja, primeiro pensamos e concentramos no problema e depois é que vamos concentrar onde é que vamos usar isto. Porque o forecasting é uma área muito abrangente e toca quase em todas as áreas de negócio. Mas é de facto um projeto que estamos a fazer agora. Do ponto de vista, digamos, da solução mais tecnicamente, o que nós usamos foi, ok, vamos então por aqui toda a informação que nós temos. Por isso temos a informação do nosso histórico de vendas, nós temos muito mais informação que isto. Nós sabemos se o ano passado, nesta altura, estava a chover, se não estava, em cada uma das cidades do país. Por isso toda a informação meteorológica é um dos exemplos de que é inviável eu medir isto à mão. Por isso eu vou conseguir ter algumas percepções de alguns grandes movimentos, mas regionalmente eu fazer isto de forma eficaz é muito difícil. Provavelmente para produtos têm sensibilidades completamente diferentes. Estamos a falar de uma camisola interior que quase não vai ser afetada e se calhar um calçado que começa a chover, as botas disparam as vendas. Por isso, a própria natureza dos produtos, e estamos a falar de um negócio de retalho que é extremamente instável, extremamente variável, é de facto aqui um grande desafio que nós temos e é, digamos, aquilo que torna bastante desafiante do ponto de vista técnico esta solução. Do ponto de vista funcional, como eu tenho dito, o objetivo foi bastante claro, foi ok, eu quero ter a melhor previsão possível para este tipo de produtos. E eu tenho noção que neste momento, comparado com outras ferramentas de forecasting usadas noutros áreas de experimentação online, no alimentar, etc., tenho noção que estamos neste momento na fashion com um nível de qualidade anos-luz do que eles têm noutros setores. Por isso, é uma área interessante para explorar, acho que vai ser uma área de futuro em que vai haver muito investimento, mas é uma área para que nós temos aware que seguramente as tecnologias fazem todo o sentido. Por isso eu estou a falar que posso ter centenas de variáveis a afetar a minha procura que eu não vou conseguir medir, não vou conseguir geri-las e por isso estas soluções vão ser necessárias de forma incontornável no nosso futuro. Ora bem,
eu gosto de partilhar convosco aquilo que nós aprendemos um bocadinho das nossas experiências de implementação. Por isso, nós já passamos pelo processo de implementar algumas dessas soluções no terreno e, de facto, tivemos algumas dores. E a ideia é fazer uma compilação aqui das dores, as principais dores que nós tivemos. Porque, de facto, imagino que alguns de vocês depois também no futuro vão estar ligados à implementação deste tipo de soluções no passado, quer seja internamente da nossa organização, quer seja de um formato diferente. E por isso é importante nós sempre partilharmos convosco aquilo que realmente, o que é que correu bem, o que é que correu mal e o que é que nós aprendemos com isto. Por isso, em primeiro lugar, acho que a principal aprendizagem, e acho que grande parte dos projetos correram menos bem, este foi um caso claro disto, que é, na realidade, se nós não sabemos muito bem para que é que vamos usar a ferramenta, 100% de certeza que aquilo vai correr mal. Por isso, o exemplo que eu acho que é o melhor, como eu estava a falar há pouco, é eu tenho um problema concreto, que sei o que é que quero como output, já sei onde é que o vou usar, isso é o formato ideal. Por isso, se eu não sei muito bem onde é que vou usar, depois vê-se à frente, tipicamente não vai correr muito bem. Por isso, essa é logo uma das primeiras aprendizagens que nós aprendemos de maneira dura, é que, de facto, temos de estar bastante claros logo desde o início para que é que isto vai servir, onde é que vai ajudar, em que processo de negócio. O processo de negócio é a principal feature, não é se é o algoritmo A, B, C ou D. Isso, na realidade, é aquilo que menos importa. O que interessa mesmo é onde é que nós vamos usar isto e pensar isto à cabeça, curiosamente, em alguns casos nós temos tido recentes, tem funcionado tão melhor do que nós fizemos no passado, que é algo que nós, de facto, temos também a mudar a nossa abordagem aos projetos desta natureza. O segundo ponto tem a ver com a questão, por exemplo, que eu estava a falar há pouco da Amazon e do basket mining, que é, nós temos a tendência a começar pelo mais difícil. Nós gostamos muito de começar pelo mais difícil. Vamos começar por um problema que tenha 150 variáveis diferentes, vamos pegar e vamos tentar perceber como é que está a afetar. Tipo, um problema de demand forecasting que é altamente complexo em termos de natureza e escala e tudo isso. Quando temos, se calhar, alguns problemas críticos, que calhar dão muito mais dinheiro, extremamente simples, como, por exemplo, um basket mining, e que, neste momento, não há processo de negócio para gerir isso em muitas insígnias, incluindo a Sonai e fora. Por isso, temos também a ser inteligentes em começar por aqueles ramos que são tecnicamente mais fáceis. Porque há realmente problemas que são, digamos, com AI extremamente fáceis de resolver. Esse é um deles. Nós descobrimos relações entre produtos e usarmos isso para ter uma proposta de valor mais eficaz é algo que, tecnicamente, é bastante fácil de fazer. Dentro do AI, digamos que é das partes mais básicas que existem. Claro que, por em cima disto, podemos ter muita complexidade, claramente, que depois pode evoluir muito em termos de complexidade. Mas, numa primeira fase, conceptualmente, o ganho inicial é muito fácil. E nós, tipicamente, gostamos de começar sempre pelo mais difícil. E este é um exemplo de que, apesar de ser um problema complexo, porque nós não conseguimos fisicamente à mão fazer aquilo, é um problema tecnicamente bastante mais simples que outros. E por isso, isto é um ponto que nós devemos sugerir, vamos começar pelo mais fácil. E muitas vezes temos mais retorno do que com coisas mais difíceis. Terceiro ponto, e esta aqui é interessante, que é que todas as soluções tipicamente têm uma fase de maturação, um bocadinho como o vinho, não é? Por isso aquilo começa, entra em produção e depois, tal como o próprio processo diz, é um processo de aprendizagem. Por isso, tipicamente, a qualidade vai melhorando ao longo do tempo, vai haver alturas em que vai dar asneira, em que vai dar previsões e sugestões completamente ao lado, o que não é necessariamente mau, desde que nós saibamos gerir esse processo. Por isso, o que nós temos visto que a melhor abordagem é, sim, vamos tentar pôr isto a correr assim que possível e dar resultados, sejam eles bons ou menos bons. E vamos a partir daí evoluir. Desde que haja acompanhamento, porque tipicamente o que nós temos visto na experiência é, quando há os principais falhanços, são normalmente os momentos de maior aprendizagem do processo. Por isso, nós não temos que achar que isso é mau. Temos que preparar as pessoas que, atenção, que isto vai haver alguns tiros ao lado. Isto vai acontecer. Mas é uma fase de maturação que depende muito de tipologia de algoritmo para tipologia de algoritmo, para tipologia de problema. Também pode variar, pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, pode variar um pouco. Mas nós temos tido projetos em que demoramos 3, 6 meses até ter uma solução madura. Temos outros em que isso é mais lento, outros em que é mais rápido. Depende. Mas há sempre uma maturação, em que essa maturação, se for não acompanhada, ou seja, estamos lá, recebemos os resultados e depois olhamos para aquilo e aquilo não faz sentido, descrédito completo. Por isso, eu nunca mais vou usar aquilo. Por isso, temos que admitir que estes processos, como são de inteligência artificial, vão muitas vezes fazer coisas que nós achamos que possam ser estúpidas, mas, na verdade, para ele aquilo faz todo o sentido, porque se calhar entrou um dado errado e ele deu uma previsão que ia vender 10 milhões de euros numa loja num dia. Isto é possível. Por isso, o acompanhamento, eu diria que é um dos pontos de sucesso, seguramente nós temos visto no nosso passado, deste tipo de soluções. Ok. Esta também é boa. É que, tipicamente, mais tempo que a solução precisam as pessoas. Esta aqui é verdade mesmo. Posso garantir, posso afirmar, testemunhar que isto é verdade. É que, apesar de haver um processo de maturação da solução, também há um processo de adaptação das pessoas àquilo que estão a ver e como é que vão mudar o seu dia-a-dia, o seu processo de negócio. E, na realidade, as pessoas, no início, são sempre céticas. É natural. É a nossa natureza humana a funcionar. Nós somos sempre céticos por natureza. Por isso, a fase inicial
é preciso haver um reason to believe das pessoas. É preciso acreditar que, de facto, isto vai ser melhor do que aquilo que eu tinha antes. E por isso, esta fase de validação ou acreditação da solução com as pessoas, tipicamente acaba por mais tempo do que até a solução estar com maturidade propriamente dita. Por isso, acaba por ser engraçado, fala-se muito do tempo, que custa muito, demora algum tempo até a solução estar a funcionar. Não é como a solução antigamente que eu chegava lá, instalava 2 semanas de estabilização e vou-me embora. Não é. Há uma fase de maturação, mas na realidade, tipicamente, até demora mais tempo as pessoas a maturarem do que até tipicamente a solução. Por isso, não deixa também de ser interessante, que de facto acontece 100% das vezes, tipicamente, este problema. Outra questão é que isto é uma daquelas clássicas, mas que a maior parte das pessoas até fazerem não têm noção de quão importante isto é. Que é, posso dizer que cerca de 80% do tempo, desenvolvimento, esforço, tudo vai ser gasto não na modelação do problema em si. Ou seja, vai ser tudo gasto daquilo que está antes e depois do problema. Tipicamente, nós até hoje não conhecemos nenhum cliente com dados perfeitos, limpos, todos direitinhos. Não conhecemos nenhum. Eu adorava conhecer um, mas não conhecemos nenhum. Por isso, toda a parte de preparação, estabilização de dados vai ser sempre um desafio. É algo que faz parte do processo e que nós temos que abraçar e ser parte da nossa metodologia de implementação. Ainda assim, se os dados forem muito maus, há muito pouco que se pode fazer, mas havendo alguma qualidade, a qualidade pode ser refinada. E há muitos processos, há muita essência de como fazer isto bem. Mas o que acontece tipicamente? O nosso histórico está uma desgraça, vamos perder 3 meses, vamos compor o nosso histórico. Passado 3 meses, a cada dia geramos mais lixo. Por isso, não chega a pena nós pegarmos e limparmos o nosso histórico, porque depois, no dia seguinte, vamos voltar a fazer os mesmos erros em sistema, vamos voltar a ter mais, digamos, lixo a ser gerado, mais problemas. Por isso, é preciso, de uma forma processual, nós gerirmos isto. É preciso nós conseguirmos ter processos que, de facto, olhem para os dados, auditem os dados, questionem, isto está bem, isto está mal, isto é excluído, isto faz sentido e fica. Por isso, e isso sim, tem algumas... Isso é, se calhar, grande parte do tempo que é gastado num projeto de implementação desta natureza. É nós conseguimos estabilizar os dados antes e depois e garantir que a seguir não sai uma previsão de que devem vender cebolas com um cartão de memória. Okay? Por isso depois já é a saída, que é, eles geram os dados, mas eu ainda assim não acredito naquilo, porque é demasiado estúpido. Por isso eu posso a seguir a ter um processo de validação em que me pode questionar e, no limite, expurgar alguns registros que foram gerados. Por isso, o que está antes e o que está depois, tipicamente, quem já implementou sabe que é 80% do trabalho. Por isso, a modelação, apesar de ser o mais sexy, se é o algoritmo A, B ou C, isso é 10, 20%. Não é mais que isso. Por isso, isto é importante saber e acho que é importante termos consciência, porque isto é a verdade em todos os projetos que nós temos até hoje desta natureza. Ora bem, passando aqui um bocadinho para aquilo que é uma pequena reflexão se a nossa organização está ou não preparada, está ou não receptiva a este tipo de tecnologias. Nós temos visto, temos falado muito qual é o tipo de problemas, como é que isto funciona, onde é que posso usar isto, que tipo de ganhos, mas às vezes convém olhar um bocadinho para dentro e perceber até que ponto nós estamos ou não estamos receptivos a isto. Porque na realidade nós sabemos que isto é diferente daquilo que nós fazemos hoje em dia, sabemos que isto implica mudança, sabemos que implica fazer isto de forma como nós nunca fizemos nem nunca interpretamos os problemas, e por isso é que há algumas barreiras organizacionais, nós temos que ter noção que existem, mais fortes ou mais fracas nos diversos clientes, mas que existem sempre. E por isso a ideia também nós fazemos um bocadinho de reflexão, porque realmente algumas dessas barreiras típicas são, e até que ponto elas existem ou não na nossa organização, porque podem estar a matar à entrada sequer a possibilidade destas tecnologias entrarem. Pronto, em primeiro lugar, é uma questão de legado. Nós estamos a falar que chegar para uma pessoa que durante décadas fez o trabalho em que pegou nos dados, analisou-os e tomou uma decisão com base nisso, é assim que se fez durante as últimas décadas de toda a gestão de negócio. E por isso, nós estamos a dizer que acabou. Agora não faz isso assim. Agora há um algoritmo, vai dar uma recomendação, tu só trabalhas para alimentar o algoritmo, ele dá-te uma recomendação e tu aceitas ou não essa recomendação. Por isso, estamos a dizer que a gestão de negócio vai ser brutal. Estamos a dizer que o ónus de decisão, se calhar uma primeira fase, pode e deve estar nas pessoas na mesma, mas todo o processo de chegar à decisão, e eu até no limite não percebo muito bem como é que a solução foi gerada, é algo que é de facto estranho e atípico para aquilo que são nossas decisões do nosso dia-a-dia. Por isso, a questão do legado, eu acho que é uma daquelas mais difíceis de ultrapassar. Eu acho que isto deve ser mitigado, primeiro, numa fase de vamos conduzir só a dar recomendações e depois decidimos se queremos ou não, e só depois uma fase muito mais à frente de passagem para piloto automático, porque, de facto, isto vai completamente contra tudo aquilo que nós fizemos nos últimos anos e, por isso, vai haver resistência seguramente à mudança e nós sabemos que há sempre, não os mais, outros menos, mas isto é claramente presente em quase todos os casos que nós temos visto. A questão do conhecimento, por isso, esta também é relevante, ou seja, nós vamos dizer que eu, no limite, como gestor de negócio, vou ter que tomar uma decisão com base numa solução que eu não percebo. Isso pode ser complicado. Por isso, nós acho que temos que admitir que, apesar de conceptualmente a AI ter muitas componentes que até são fáceis de perceber, em que roçam com o conhecimento empírico,
um algoritmo genético, essas coisas, na realidade, grande parte dos decisores de negócio vão ter que ficar confortáveis em não perceber como é que se chegou à decisão, em não perceber como é que a decisão foi gerada. E não é só uma questão de barreira com o passado, é uma questão mesmo de medo do desconhecido. Por isso, esta barreira do conhecimento e de eu aceitar que eu não percebo como é que ele chegou àquela solução, mas que é melhor do que a solução que eu pensei, é algo que é muito difícil de ultrapassar e que tipicamente só se ultrapassa com vamos provar que de facto isto deu resultados e que tu escolheste não fazer esta ação e que de facto dá bons resultados. Por isso, este é um dos casos que era mais clássicos. E em terceiro lugar, esta é mais uma questão para uma reflexão sobre o procurement de soluções, que vai um bocadinho do ponto que eu estava a dizer há pouco, que é, se todos nós, numa fase de procurement da sua solução para um problema de negócio, queremos um track record de 100 implementações dessa solução em clientes com resultados, com um ROI fantástico e sem riscos, nós nunca vamos ter uma solução da AI para fazer isto. Porque a maior parte das aplicações disto ou não tem histórico, ou não tem caso de sucesso naquela área, ou nunca foi aplicado daquela forma aquele tipo de problema, e por isso vai haver risco, por isso vai ter um retorno muito maior, mas vai ter muito mais risco. Por isso o nosso procurement, esta abordagem muito, eu não vou dizer agressiva, mas muito de qual é que é o retorno do projeto e eu com base em seu decido, pode ser uma abordagem que pode ter sentido, e se calhar fez muito sentido nos últimos anos, é algo que se calhar responderá que se nós quisermos continuar com essa abordagem, vamos no limite estar a matar todos os projetos à entrada, porque eles nunca vão passar, vão ter riscos, vão ter um limite de grandes retornos, mas também muitos riscos, e são diferentes do que nós tínhamos antes, e por isso o nosso procurement pode à cabeça estar logo a matar isto. Isto também é algo que nós temos que ter consciência, e eu acho que a Sonai também tem esta questão, muitas outras organizações têm isso, nós até temos sentido que algumas organizações mais pequenas são um bocadinho mais ágeis nisto, e conseguem perceber isto que era mais fácil até que organizações maiores. Por isso eu diria que organizações grandes têm o potencial maior porque têm mais dados, por isso teoricamente deveriam ter mais poder, mas na realidade estamos a ver organizações mais pequenas que a Sonai a serem muito mais ágeis e muito mais tolerantes ao risco nesta área do que provavelmente a Sonai em muitas áreas. Por isso, isto é algo que devemos pensar, porque se isto está aqui para ficar, isto poderá estar a atrasar o nosso processo. E é algo que nós devemos pensar um bocadinho como organização, se é isto que nós queremos ou não. Pronto. Para concluir aqui a minha intervenção, eu tinha aqui um resumo daquilo que seria a nossa visão dos próximos passos nesta área. O tema da ação era The Rise of Business AI. Eu acho que o The Rise of já está mais ou menos claro que já deixou de existir. Por isso, eu acho que com tantos exemplos no nosso dia-a-dia presentes da tecnologia, acho que não faz muito sentido nós admitirmos que está a chegar e que é uma coisa que vem aí. Ela já chegou. Okay? Por isso, muitos negócios vão usar, muitos setores estão a usar uns mais que outros, mas ela está cá. Eu acho que, honestamente, pessoalmente, acho que as organizações têm duas abordagens possíveis quanto a isto. Uma é cavalgar em onda, por isso, eu admitir que vou assumir algum risco e que vou querer ser, de alguma forma, algum pioneiro e de querer cavalgar a onda e querer apostar neste tipo de soluções. Opção 2 é ser arrastado pela onda. Por isso, ela vai acontecer por uma questão de survival. Daqui a uns anos eu vou ter de usar isto e vou. A questão é que vai ser, é bem ou mal. Por isso, é uma questão que vai acontecer, a questão é quão rápido e como é que nós queremos que isto chegue até nós. Por isso, eu acho que isso é importante. E acho que a Sonai, em particular, tem que pensar nisso. Porque, de facto, há áreas de negócio que já perceberam isto um bocadinho melhor do que outras, mas isto vai acontecer e não vai demorar tanto tempo como isso para ser a prática comum em muitos retalhistas e em muitas outras áreas de negócio. Nós temos desafios no retalho, em serviços, seguros, áreas completamente distintas, em que tem dados, tem potencial, porque não usar, porque os outros vão usar e vão passar à frente. E por isso é uma questão só de como é que nós queremos enfrentar a onda que vem aí, se queremos pegar numa prancha e ir por cima, ou se queremos levar com ela nas costas. Porque ela vai acontecer, é uma questão de timings, de como é que nós vamos fazer isto. E acho que em segundo lugar, outra grande mensagem é que também qual é o papel de organizações como uma Sonai, que é no fundo um negócio, e outras organizações como a Bainov, que é um provider de soluções, que eu acho que vai ter que haver também aqui vai ter que haver alguma evolução. Por isso, o nosso papel nisto, nós somos providers destas soluções, o nosso papel é, essencialmente, vai acontecer duas coisas também. Vai acontecer que há um conjunto de problemas, que há clássicos, que vão começar a ter produtos no mercado que possam ser eficazes para resolver. Se calhar um churn, no caso do Solink, neste momento está a evoluir para ser um produto que nós queremos comercializar com os clientes, e se nós temos produto que nunca é só para um cliente específico, por isso o nosso objetivo é esse. Por isso, não tenho dúvidas que há alguns problemas de tipo mais rápido vão ser desenvolvidos e vai haver produtos sempre com alguma maturidade para os resolver, começar a ser comercializados com sucesso. E, por outro lado, vai ter também a vontade, pelo menos, de internamente as empresas querem ter skills desta área. Isto vai acontecer, já está a acontecer alguns movimentos também na Sonai quanto a isso. Ok, eu quero aprender como é que isto se faz, eu quero fazer internamente. E eu acho que faz sentido por uma razão, é que vai haver problemas muito específicos numa Sonai,
de algumas áreas de negócio da Sonai que faz sentido a Sonai internamente resolvê-los. E nesses casos, se calhar, o nosso papel como providers não vai ser tanto de está aqui um produto, usa-o, vai ser mais, pá, eu ajudo a fazer isso, eu vou ter um serviço de mentoring de como fazer isto, já passei por 3 projetos deste género, eu posso mostrar como é que isto funciona e algumas abordagens podes fazer, mas na realidade o problema é tão específico vai ter que ter um trabalho específico para resolver aquele problema. Por isso, isso vai acontecer, eu acho que vão acontecer os 2 cenários nos próximos anos, seguramente entre nós e a Sonai e outras organizações, mas acho que o nosso papel é importante para também garantir que nós conseguimos cavalgar a onda, que é no fundo isso que nós queremos. E estamos a ver que a Sonai tem algumas ações que já está a tentar cavalgar a onda, há outros que estão se calhar a cavalgar mais que a Sonai, mas acho que é importante, estamos aqui aware de que há um papel não só do negócio, mas também do mercado, de fornecer soluções que façam sentido e que consigam fazer leverage de tecnologia e tornar isto acessível aos negócios. E eu não tenho dúvidas que vai existir muito nos próximos anos, e nós queremos ser uns deles, mas é uma área interessantíssima e que eu acredito que está aqui a dar, não os primeiros passos, já estamos alguns casos de sucesso tão evidentes que é incontornável nós dizermos que isto já está aqui, mas que, de facto, acho que para a reflexão de todos nós faz sentido nós terminarmos com isto. Ok? Pronto, do meu lado é tudo. Estou disponível para questões.